sei, já. Só não sei quais, sei não. Sei não. Não, também não. Não, até no presente momento não também. Eu acho que é porque o nome é João Pessoa, Meu Deus, como é? E a idade já tá fugindo. Não sei. Não, também não. Eu não me recordo mais. Eu lembro que ela teve 4 nomes. Teve Filipe, Nossa Senhora das Neves, Frederica. Não sei, acho que é algum governador, não foi alguma coisa assim, político. Filipeia de Nossa Senhora. E Paraíba, eu acho também. Eu não sei, teve vários nomes. Depois o último deixaram João Pessoa, né? Não sei por que não. Já, teve 5 nomes já. Eu lembro de todos. Nossa Senhora das Neves, o primeiro. Filipeia de Nossa Senhora das Neves. Paraíba, só que com outra escrita. E João Pessoa. Já vários, teve Nossa Senhora das Neves, Filipe de Nossa Senhora das Neves, Paraíba e agora recentemente João Pessoa. Por causa do vice-presidente, que ele era paraibano e foi assassinado em Recife. Frederica parece, né? Frederica, depois foi Filipe e depois João Pessoa. Ela foi primeiro conhecida como Filipeia, Nossa Senhora, depois Nossa Senhora das Neves e em seguida João Pessoa. Eu acho que poucas capitais dos estados do Brasil mudaram tanto de nome, né? Nós tivemos o Nossa Senhora das Neves, Filipeia, Frederica, Paraíba e por último João Pessoa, né? O que está perdurando um certo tempo. Então, o inusitado é isso, a mudança permanente do nosso nome, né? Isso aí, de certa forma, dificulta uma certa identidade das pessoas com a cidade. O nome da nossa capital, ela sempre tinha a ver com o período de dominação, digamos assim. Foi Frederica no período do domínio holandês, foi Filipeia em homenagem a um rei espanhol e que estava dominando Portugal, que era o Filipe, né? E por último, acho que com mais ênfase, o que ocorreu no século XX foi a mudança do nome de Paraíba, que era Paraíba, capital Paraíba, né? Estado Paraíba, capital Paraíba, e a mudança para o nome de um líder político, que é João Pessoa. A ordem cronológica de batismo da nossa capital. Primeiro, cidade de Nossa Senhora das Neves. É a primitiva denominação que vai de 1585 a 1588. A segunda é cidade Filipeia de Nossa Senhora das Neves. Vai de 1588 a 1634. A terceira, Frederica, que corresponde à dominação holandesa, né? 1634, 1654. A quarta, Paraíba do Norte, que ele coloca aqui 1654, 1930. E, finalmente, João Pessoa, que é de 4 de setembro de 1930. Nós nascemos vinculados à capitania de Pernambuco e Olinda, né? Então, assim, na verdade, quem habitava aqui era os potiguara. Os potiguara, esse tempo todo, não nominaram especificamente essa localidade, né? Então, assim, o que havia, na verdade, era a circulação de franceses, potiguara, com a chegada dos tabajaras e a definição territorial de quem ficava onde, né? Nessa definição geográfica, né, não houve nenhuma definição até que, né, na história mesmo escrita, porque se você pensar o nome do Brasil, dos 8 nomes que o Brasil teve, né, no Brasil português, existia uma outra que era definida pelos índios, que era Pindorama. Né? Então, assim, é possível você identificar o nome antes da parte escrita da história do Brasil. Mas em relação à história da Paraíba, a gente não tem nenhuma nota, né, que dê conta da existência de outro nome que não seja Nossa Senhora das Neves. Então, assim, essa localidade aqui ao lado do rio Sanhauá, né, que fica conhecida para a posteridade como sendo a cidade de João Pessoa, onde vai ser fundada, é o primeiro nome que a gente tem, a cidade de Nossa Senhora das Neves. E nós temos um documento que nós podemos dizer que é uma certidão de registro da cidade. Esse documento é conhecido com o nome de Sumário das Armadas. Foi escrito por um jesuíta. E então está lá documentado. A cidade começou a implantação no dia 4 de novembro de 1585. Ou seja, a fundação da cidade não é 5 de agosto como se propala, é 4 de novembro. 5 de agosto foi a
o acordo, né, foi a concretização do acordo que permitiu essa tranquilidade de se fundar a cidade. E como 5 de agosto, no calendário católico, é dedicado a Nossa Senhora das Neves, então, quando começaram a fundar a cidade, deram o nome de Nossa Senhora das Neves. Um outro momento, e aí já 1588, ou seja, 4 anos depois, né, 3 anos depois, na verdade, a cidade tem um outro nome, né, cidade de Filipéia de Nossa Senhora das Neves. Por que Filipéia? Retoma-se a ideia da permanência da religiosidade, ou seja, Nossa Senhora das Neves, mas se agrega a esse nome um outro nome, que é dos reis Filipes. Então, a dinastia filipina, que é um momento específico da história de Portugal, em que, por não haver quem sucedesse a coroa portuguesa, né, por morte do seu rei, a coroa portuguesa acaba sendo anexada pela Espanha. E aí, essa unidade ibérica, né, como ficou chamada, foi de 1580 a 1640, né, passou 50 anos sob a custódia de Espanha, e em homenagem aos reis Filipes, né, a dinastia filipina, se adquiriu, agregou no Nossa Senhora das Neves a ideia de Filipe, né? Então, nossa cidade Filipéia de Nossa Senhora das Neves. Esse nome vigorou até 1634, quando os holandeses, que há 4 anos antes já estavam em Pernambuco, conseguiram conquistar a Paraíba. Aí mudaram o nome em homenagem a um príncipe holandês. E deram o nome em holandês, era Frederikstad, aportuguesadamente Frederica. E aí já entra um outro fator religioso também, que é importante a gente dar conta, né, que não é só político, mas religioso, mas com a conquista dos holandeses, que é de 1630, né, Pernambuco, Paraíba, 1634 até 54, de 34 a 54, a cidade de João Pessoa vai passar a chamar Frederica. E se chama Frederica, e aí é importante a gente dar conta que tira-se o nome religioso, né, e tira-se por quê? Porque os holandeses são protestantes, né? Então, assim, eles não conservam, e justamente é um contraponto ao catolicismo, retirar o nome de Nossa Senhora das Neves e deixar Frederica em homenagem ao príncipe de Orange, né? Que é holandês e que, portanto, estava se homenageando. Depois, o problema das invasões holandesas. São uma luta realmente, uma luta terrível, uma luta convencional, envolvendo nações, não é? Portugal, Espanha, a Holanda, não é? A Inglaterra de soslaio, e lutas de guerrilhas, né? As lutas que foram travadas aqui para a expulsão dos holandeses. Essas lutas, inclusive, se espalharam aqui, como nós sabemos, por toda a várzea do Paraíba, não é? Tanto que os holandeses nunca conseguiram se estabelecer com tranquilidade aqui na capital, não é? A dominação deles sempre foi muito contestada, não é? E, na verdade, os últimos 8 anos eles passaram sitiados na fortaleza de Santa Catarina. Quando os holandeses foram expulsos, a cidade voltou a ser oficialmente chamada de cidade de Nossa Senhora das Neves. Os documentos das câmaras municipais, etc., só se referem à cidade de Nossa Senhora das Neves. Entretanto, o povo ficou chamando de Paraíba, cidade da Paraíba. Então houve digamos assim, essa disparidade de nomes, essa bifurcação de nomes. Um nome oficial, que era a cidade de Nossa Senhora das Neves, e o nome popular, que era a cidade da Paraíba. Não, mas o nome era popular. O nome fazia parte do nosso imaginário, né? Porque Paraíba é o rio, não é, que banha a capitania. Então já aparece no sumário das armadas. O sumário se refere. O rio, aliás, primitivamente era São Domingos, não é? Mas logo ficou Paraíba, que parece um nome indígena, ou basco, não sei. Depois da proclamação da independência, depois de 1822, sem que tivesse havido nenhum ato oficial, então os documentos oficiais começaram a falar da cidade da Paraíba. Não houve nenhum ato determinando que passasse a se chamar cidade da Paraíba. Simplesmente os documentos, os decretos da província e tudo, cidade da Paraíba. Com o fim do domínio holandês, voltamos ao nome de Paraíba, né? E ficamos um bom período, durante séculos, com o nome Paraíba.
E culminou em 1930, que é um marco, né, da história política do século XX, é justamente esse movimento político denominado de Revolução de 30, que realmente significou um marco de transformação no nosso país, e aí se fez uma homenagem, né, a um político que a gente pode falar a respeito dessa mudança do nome para homenagear o João Pessoa, né? Agora vou mudar minha conduta, eu vou pra luta, pois eu quero me abrumar. Vou tratar você com a força bruta, pra poder me reabilitar, pois esta vida não tá sopa. E eu pergunto, com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou? Com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou? Mas realmente a Paraíba ficou ali no centro dos acontecimentos, não é? A Revolução de 30 realmente começou aqui pela Paraíba. 1930 foi um período extremamente conturbado do nosso país, né? E foi o fim do regime oligárquico. As oligarquias, o governo de ricos, poucos e ricos, ele vigorou do final do Império, precisamente do início da República, né, 1889, até 1930. É um momento de ruptura. Existia um pacto das elites nesse período chamado café com leite, que todo mundo já ouviu falar. As duas elites mais poderosas, São Paulo e Minas, dividiam o poder, né? Ficava um período a elite paulista no poder, depois a de Minas Gerais. Houve uma ruptura nesse sentido. E, na época, era a vez de Minas Gerais. O presidente da província, naquela época, era Antônio Carlos, em Minas Gerais. Mas o Washington Luiz, que era o presidente da época, resolveu quebrar essa política de café com leite, exatamente lançando Júlio Prestes. E aí começou uma ruptura. Aquilo que já estava esgaçado em termos econômicos, começou a se esgaçar também em termos políticos. Getúlio Vargas, que era de uma oligarquia periférica, a oligarquia do Rio Grande do Sul, João Pessoa, que é membro de uma oligarquia periférica da Paraíba, se uniram para formar uma aliança liberal e disputar a eleição com Júlio Prestes. Não é porque o governo federal pede o apoio da Paraíba para a chapa oficial, né, a chapa do Catete, que é Júlio Prestes de São Paulo e Vital Soares da Bahia, e o governo nega. Aí vem o problema do dia do nego. Se discute muito essa questão do dia do nego. Aí muita gente pensa que João Pessoa passou um telegrama daqui, nego. Não, não houve isso, não. Não houve, não. Não houve, não. João Pessoa recusou-se, inspirado por Epitácio. João Pessoa recusou-se a apoiar o candidato do governo federal e vai se constituir a Aliança Liberal, né? Minas Gerais, Rio Grande do Sul e a Paraíba. E João Pessoa torna-se o candidato a vice-presidente da República. João Pessoa é candidato a vice-presidente. A chapa é Getúlio e João Pessoa. Perdeu, né? Perdeu vergonhosamente. Então nós sabemos que a eleição naquele período, mulher não votava, menor de 21 não votava, analfabeto não votava, e o voto era aberto. Vocês imaginem como era a manipulação do voto, o voto sendo aberto, né? O Júlio Prestes ganhou a eleição, Getúlio Vargas e João Pessoa perderam a eleição, mas o clima propício a uma transformação da sociedade já estava muito acentuado, né? E culminou com o assassinato de João Pessoa em 26 de julho de 1930. Foi por causa dessa eleição, por causa desse processo que acabou com a mudança, inclusive, do nome da cidade, da bandeira do estado e tudo isso. Ele foi a uma viagem em Recife e lá um desafeto político dele chamado João Dantas aproveitou e o matou. O João Pessoa era arqui-inimigo de João Dantas, não é? Houve uma ação de divulgar, né, as cartas amorosas que João Dantas escrevia para Anaíde Beris, não é? Vocês imaginem, 1930 a 81 anos atrás, o que era um homem de 40 anos se relacionar amorosamente com uma moça de 20 e poucos anos, professora primária, mas sem ser casado, né? E com poemas eróticos. Anaíde Beris era uma poetisa na época, jornalista, ele escrevia no jornal. Era uma pessoa considerada de vanguarda, estava sempre discutindo política, sempre discutindo poesia, era uma poetisa de mão cheia,
sempre nas rodas, entendeu? Sociais. E ela tinha um caso com o João Dantas, era apaixonada por João Dantas, e ele vice-versa. E evidentemente tinha um caso, digamos assim, mais íntimo de relação, que naquela época era uma coisa complicada, difícil. E ele retratava tudo isso em suas cartas, né? Então estava lá todo esse arsenal de documentos, essas cartas íntimas entre os dois. João Dantas já era inimigo de João Pessoa, adversário de João Pessoa, não é? Se sentiu ofendido.